Nesse vídeo eu vou lhe explicar da forma mais clara e rápida que eu conseguir como você pode se tornar um psicanalista, qual é esse percurso necessário para você se tornar um psicanalista, mas não qualquer psicanalista, e sim um psicanalista bem referenciado e bem remunerado, como vários psicanalistas que se formaram ao longo desses últimos 18 anos aqui com a gente. A psicanálise não é só uma ferramenta poderosa para auxiliar o outro dentro do processo terapêutico, como também remunera bem o psicanalista. O psicanalista chega a ganhar, em média, R$ 31.680. Isso é um valor médio, tá? Obviamente tem psicanalistas que ganham muito mais, e dependendo da sua região e da quantidade, obviamente, de pacientes ou analisandos, você pode receber menos também. Se você tem esse desejo de ser um psicanalista, ou melhor, de viver da psicanálise, nesse vídeo eu vou te explicar quais são os passos ou como você faz para se formar, se tornar um psicanalista e viver da psicanálise. O valor da sessão psicanalítica não é tabelado, ou seja, é o próprio psicanalista que define o valor dessa sessão. Na capital, o valor da sessão psicanalítica tende a ser um valor mais elevado do que no interior. No entanto, isso não é regra, tá? Então tem psicanalistas que residem no interior e que eles cobram o mesmo valor de um psicanalista na capital e tem agenda cheia, tá? O que normalmente ocorre é que na capital é um valor um pouquinho mais alto do que o valor do interior. A média de valor desse atendimento gira em torno de R$ 200 a R$ 250. Mas, obviamente, muitos psicanalistas não iniciam a sua jornada de atendimento, o seu ofício psicanalítico, cobrando esse valor. Então, provavelmente você vai começar com um valor um pouco menor e depois você vai escalando. Nas capitais nós temos psicanalistas que chegam a cobrar R$ 600, R$ 400 a sessão, certo? Então, vamos trazer aqui para um cálculo só para ilustrar essa questão inicial de quanto ganha, quanto pode receber um psicanalista, que o psicanalista cobre em torno de R$ 180, ou seja, estou aqui utilizando um valor abaixo da média, certo? A média que eu estabeleci aqui, que na verdade é um balanço entre os psicanalistas do interior e os psicanalistas da capital, é de R$ 200 a R$ 250, e nós vamos pegar uma sessão de 180, que é um valor um pouco abaixo dessa média, perfeito? Bom, estou com uma calculadora aqui na mão e vou colocar 180, que é o valor da sessão, vezes, multiplicado por 8 atendimentos dia. O que significa? Que manhã, tarde e noite o psicanalista vai atender em torno de 8 pacientes, o dia todo, ao longo do dia todo. Obviamente, temos psicanalistas que atendem muito mais e temos psicanalistas que atendem um pouco menos. Estou pegando aqui uma média de atendimento dia. Se o psicanalista, cobrando 180 sessão, atender 8 pacientes ou 8 analisandos dia, ele vai receber em torno de 1.444 dia, certo? Se você multiplicar esse valor por dias úteis, por 22 dias, estou excluindo aqui sábado e domingo, mas tem psicanalistas que trabalham de sábado, inclusive tem psicanalistas que trabalham de domingo também, mas eu estou trazendo aqui um padrão só para o nosso cálculo de 22 dias de trabalho, ou seja, de segunda a sexta. Então você multiplica 1.440, que é o valor dia, por 22 dias, o que nós chegamos no valor de 31.680 mês. Perfeito? Então isso daqui é um valor de base, para a gente chegar assim num cálculo médio de quanto pode receber um psicanalista. Obviamente isso vai depender muito da quantidade de atendimentos e também do valor da sessão. Mas isso só para a gente justificar aqui esse valor que eu falei anteriormente e agora explicar para você melhor como é que é esse processo formativo, quais são esses passos aí para se tornar um psicanalista e o que é necessário. Primeira questão que precisamos deixar claro aqui, e que muitos não sabem, é que a psicanálise é um ofício livre. Isso não só no Brasil, como na maioria dos países do mundo. Ou seja, a psicanálise não é um ofício de exclusividade de psicólogos e médicos, certo? A psicanálise está aberta, é um ofício livre, independente da área da sua formação, você pode ser um psicanalista.
No entanto, existe uma enorme dedicação em estudo em atividades práticas. Isso como qualquer atividade, qualquer ofício, qualquer profissão. Então, quando você está fazendo, por exemplo, uma graduação, além das atividades de estudo, de teoria, de prática, você tem, normalmente, ao concluir o curso, ou está próximo a concluir, o estágio obrigatório, que nada mais é do que você ir para a prática, ir para campo e colocar em prática aquele conhecimento que você cultivou ao longo da sua formação. Na psicanálise isso ocorre da mesma forma, certo? Até mesmo psicólogos que têm uma formação muitas vezes até aprofundada em psicanálise, mas não tão aprofundada quanto um curso de formação, obviamente porque a graduação em psicologia vê várias teorias, várias psicoterapias, e não apenas a psicanálise, então até mesmo o psicólogo precisa passar por esse processo de teoria e prática psicanalítica para ter o certificado de formação psicanalítica. Então, para quem está interessado em uma formação robusta, com muito estudo, com muitas aulas, com muita leitura, com muita atividade prática, para que você tenha condições de ter pelo menos um embasamento teórico, metodológico necessário para você atuar na clínica psicanalítica com tranquilidade. Por que eu estou querendo dizer pelo menos um embasamento? Porque a psicanálise é algo que você vai estudando ao longo da vida. Não é só fazer essa formação que você vai ter ali todo o conhecimento da psicanálise. Tem muitas obras, tem muitos psicanalistas, muitos autores que merecem ser estudados. Então você, ao longo da sua formação, você vai ver todo o conteúdo principal, teórico, conceitual, metodológico da psicanálise, os principais autores. No entanto, não é a intenção de nenhuma formação psicanalítica esgotar todo esse conhecimento aí já acumulado no campo psicanalítico. Então é fundamental que você tenha em mente que você vai entrar numa formação, vai exigir muito estudo, vai exigir muita prática de análise pessoal, de atendimento supervisionado, mas também após se formar, é importante para que não fique desatualizado, para que não fique obsoleta a sua clínica, que você continue aí os estudos no campo psicanalítico. Inclusive nós temos muitos alunos que já são formados e que permanecem no curso de formação para continuar acompanhando as aulas e se aprofundando em certos temas. Perfeito? Bom, então resumindo, se você tem interesse em não só estudar, mas também de colocar em prática esse ensino, esse aprendizado, esse curso aqui é para você. E esse curso aqui ele se baseia num modelo clássico de formação psicanalítica. Nós não tiramos da cartola esse modelo. Esse modelo foi apresentado pelo próprio Freud, criador da psicanálise. Então, os principais institutos trabalham dentro desse processo, dentro desse modelo de formação psicanalítica que nós vamos apresentar aqui. Então é importante também destacar que esse curso aqui não visa encurtar o processo de formação. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas instituições, alguns cursos que acabam oferecendo uma formação simplificada, baseada em apostilas e não nas obras integrais dos autores. E muitas vezes também não exigem a prática, tanto da clínica quanto do atendimento supervisionado. Então, nós não trabalhamos dessa forma, nós queremos que o nosso estudante tenha um bom desempenho clínico, a nossa formação tem esse objetivo, preparar o estudante, o formando aqui na psicanálise, em um psicanalista apto a trabalhar com a clínica psicanalítica, certo? Então é importante deixar isso bem claro. Se você quer algo facilitado, algo simplificado, esse curso não é para você. Agora, se você quer uma formação robusta, uma formação com bastante leitura, com bastante aula, bastante videoaula, bastante oportunidade de encontro ao vivo com professores e colegas, com experiência prática de análise pessoal, atendimento supervisionado, onde você vai ter todo o embasamento teórico metodológico necessário para realmente trabalhar com a clínica, chegar no final do curso, estar apto para o atendimento clínico. Ou melhor, até mesmo durante o curso, no seu estágio supervisionado, você já está com um bom embasamento e tranquilidade para trabalhar com a clínica psicanalítica, obviamente, antes de formar, sob a supervisão de um psicanalista já formado.
Perfeito? Se é esse o seu interesse, se é esse o curso que você procura, você está no lugar certo. Para ilustrar um pouco o que eu estou dizendo, assista esse depoimento de uma ex-aluna nossa, falando um pouco como foi o processo formativo dela. Meu nome é Elis Gunella, então eu sou formada em Ciências Sociais na graduação pela Unesp e tenho mestrado em Filosofia na USP de São Paulo. Dou aula de Filosofia e Sociologia, né? E a psicanálise abriu a oportunidade, sobretudo, da clínica, que se tornou minha grande paixão, né? Agora eu já estou atendendo sob supervisão com o Dr. Luiz, faço análise com ele, já tinha feito análise antes, né? Análise fez parte da minha vida, comecei a fazer com ele quando eu ingressei no Távola, e aí eu descobri esse outro ramo de trabalho que não é só a docência, embora eu também dê aula aqui no Távola, a clínica, e me apaixonei, né? E se tornou uma outra opção, não só de renda, mas também uma outra opção de projeto de vida. Eu me interessei pela psicanálise não só através do estudo acadêmico, né, que começou lá na minha graduação, mas também e talvez sobretudo pela minha experiência como analisanda, né? No meu processo analítico, no meu processo terapêutico mesmo. É transformador porque a gente se dá conta de monstros que a gente carrega, né, de repetições, de atualizações de trauma, né, que a gente vai carregando, vai mobilizando, de dinâmicas, né, que a gente vai mobilizando a vida inteira sem se dar conta de um sofrimento, portanto, que não é necessário, né? Não que o sofrimento não seja necessário, ele é, mas o sofrimento pelas razões certas, né? Então, nesse sentido, a psicanálise foi transformadora, porque ela abriu uma espécie de leque de possíveis de compreensão dos meus próprios projetos. Foi uma grande surpresa para mim a qualidade da formação no Távola, porque eu confesso que eu esperava uma espécie de, sobretudo IAD, né, uma espécie de processo de aprendizado baseado em apostila, né, em reduções, em simplificações, e não. Todas as aulas são baseadas nos textos do próprio Freud, do próprio Lacan, né, dos próprios autores, né, em cada disciplina. E isso é fundamental porque o aluno tem e são disponibilizados textos desses autores em PDF, quer dizer, o aluno não precisa ter uma biblioteca particular, porque o curso oferece os próprios textos, a própria letra do autor. Isso é fundamental, porque a maioria dos cursos hoje trabalham com simplificações, né, com reducionismo. Então você sai sabendo mais ou menos, né? Não se dá conta das camadas interpretativas, da profundidade teórica do texto, da dificuldade que o próprio autor teve empenho e comprometimento para construir os conceitos, da própria formação dos conceitos, das discussões internas dos textos, né, com quem eles estão dialogando. Isso é fundamental. Toda a formação do IAD do Távola se baseia na obra, não em apostilas. Não tem nenhuma apostila que o aluno simplesmente estuda, decora e pronto, está formado. E as aulas são muito boas porque ela acompanha todo o texto, né? O professor está dando aula e está falando do texto, ele está acompanhando o movimento argumentativo lógico do texto. Então ele não está fazendo aquele panorama geral da obra, né, conceitual, ele vai passando texto por texto. Então é ótimo isso. Isso me espantou, me surpreendeu para o bem mesmo. Eu não esperava isso. O grande impacto realmente na minha vida pessoalmente foi me dar conta de que eu não tenho total controle sobre os meus processos psíquicos. Então foi um pouco de desilusão no início, né? Mas desilusão é uma coisa boa, porque você estava iludido, você não está mais iludido, né? E é dolorido, é um processo que não é confortável, né? Ele mexe, ele é inquietante, mas ele desmistifica essa cultura do controle do sujeito, né? Que a gente tem, essa coisa de que o sujeito, ele é racional, ele pode tudo, né? Ele é dotado de
de total controle sobre suas escolhas. Isso, a análise, o processo analítico desmistifica isso na medida que te coloca em contato com processos psíquicos, com conteúdos psíquicos que você não tinha ideia que estavam operando no seu comportamento. Então, para mim foi fundamental isso, a análise, e foi determinante. Para a minha formação, mais fundamental ainda, porque eu acho muito pouco provável que alguém consiga ser um analista sem ter experienciado esse processo analítico, como analisando, né? Sem ter sentido, vivido e sofrido essa descoberta do inconsciente, né? Dos conteúdos. Parece um paradoxo, né? Descoberta do inconsciente, mas é tomar a ciência de que você não está no controle como você imaginava estar. Né? E entrar em contato com conteúdos psíquicos que são reveladores da sua própria conduta, do seu caráter, da sua personalidade, das suas escolhas. É assustador e é incrível, né? É extraordinário também, né? Bom, depois da experiência como analisando, a prática como analista é tão fundamental quanto a formação teórica e quanto essa experiência como analisando. Por quê? Porque ela te coloca num lugar que te força a ouvir, né? A reconhecer o outro. E no início foi um pouco assustador, né? São vidas, né? São pessoas que estão te contando a vida delas, né? Te narrando, te pedindo algum auxílio. Então é assustador porque você sabe que tem limite a sua intervenção e tem que ter limite, né? O protagonista não é o analista, é o analisando, né? Na relação terapêutica, né? E então é assustador, assim, porque você se dá conta então da responsabilidade que você tem. Não é mais você, né, que está na cadeira se pensando, né? É o outro que está se abrindo para você tá se expondo. Então é assustador, né? Mas inevitavelmente você acaba se constituindo também nesse processo com o outro, o que é um trabalho privilegiado, né? Porque por ser um local, sobretudo de escuta e de fala, né, é um local privilegiado também de reconhecimento, de alteridade, né, de construção de uma alteridade, de um reconhecimento autêntico do outro, né, de um exercício de humildade, tanto com relação aos seus conteúdos psíquicos quanto com relação ao outro, né, de suspensão dos juízos, né. Então é extraordinário, é assustador e extraordinário. No caso do acesso, né, aos analisandos, o Távola ele tem um dispositivo muito interessante que facilita, que é a clínica social, né? Então todos os alunos que são formados são encaminhados para a clínica social, atendem, portanto, com um preço mais democrático, um valor mais democrático, né? Não é tabelado o valor, né? O valor é o analista que decide, mas é a oportunidade de realizar o trabalho de analista, né, que não seria simples se você saísse do instituto, porque o instituto já é referência, as pessoas já vêm aqui com esse intuito, né? Então, além de ser uma democratização do processo de análise, que é muito interessante, se torna um instrumento privilegiado para quem está se formando, trabalhar, sempre sob supervisão, ou seja, sempre acompanhado de perto por um profissional já da casa, por um analista já da casa, né, que você não está solto no mundo, né? E isso é importante também porque mostra a confiança que o Távola tem nas pessoas que ele forma. Porque a gente está aqui dentro atendendo, carregando o nome do instituto. Se a gente fizer bobagem, é o instituto que está fazendo bobagem, né? Então isso mostra a confiança na formação do Távola. Na verdade, o curso de psicanálise, esse contato com o conteúdo, né, da psicanálise, com a experiência da clínica, tanto como analista como analisando, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria ter pelo menos uma vez na vida, né? Então, com certeza, quem se interessa esteja disposto a estudar, porque a gente tem que estudar, não é pouco fôlego que exige a leitura dos textos, são muitas aulas e muitos textos, né? Esteja disposto, se não tiver, nem vem, né?
estiver interessado em simplificações, melhor procurar no Google. Né? Como a Elis, que você viu agora no depoimento, que já é psicanalista, formada, credenciada aqui no Instituto Távola, muitos outros estudantes também trilharam esse caminho e hoje são psicanalistas, têm o seu próprio consultório, sua própria clínica, atendem presencialmente, atendem virtualmente, né, utilizam a psicanálise como uma ferramenta complementar também para as atividades de trabalhos que eles já desenvolviam. Então, é perfeitamente possível você, mesmo não sendo psicólogo, mesmo não sendo médico, mesmo não tendo nenhum conhecimento prévio da psicanálise, trilhar esse caminho formativo e, obviamente, trabalhar com a clínica e desfrutar de todas as outras riquezas que a psicanálise pode te oferecer. A nossa instituição forma psicanalistas há 18 anos, mas tudo isso dentro de um processo presencial de formação. E há 6 anos foi convertido o curso presencial também em formação EAD, online. E eu vou te contar um pouquinho como é que foi esse processo, que é importante para você entender o que é a nossa formação. Alguns anos atrás, eu fui num congresso de psicanálise e quando eu cheguei nesse congresso já tinha começado a palestra, as apresentações, e eu acabei sentando no fundo, para não incomodar o pessoal, passando na frente das pessoas, para sentar junto aos meus colegas lá na frente. Então eu acabei sentando no fundo e do meu lado tinha um grupo de estudantes, aparentemente estudantes universitários ou da psicologia, da medicina, naquele momento eu não sabia, mas eles conversavam bastante sobre psicanálise, faziam comentários de leituras que eles tinham realizado, conforme o palestrante ia expondo ali a apresentação e tal. E num certo momento, quando deu um intervalo de uma apresentação ou outra do congresso, eu perguntei para eles, escutam, vocês fazem formação psicanalítica? E eles falaram assim, nossa, quem me dera, né? Um deles falou, quem me dera fazer a formação psicanalítica. Aí eu parei e falei assim, nossa, vocês não fazem, mas tem bastante coisa. Nós somos estudantes de psicologia, a gente tem algumas disciplinas de psicanálise e tal, mas nada muito aprofundado, a gente tinha muito interesse em fazer a formação. Então eu falei, poxa, então por que vocês não fazem a formação, né? Então aí eles me responderam, né, que achavam a formação psicanalítica muito cara e que nesse momento que eles moravam fora, que na verdade eles estavam na cidade ali fazendo o estudo, a faculdade, no entanto eles moravam em cidadezinhas vizinhas. Então tinha toda uma questão de hospedagem, de alimentação, né, para além das despesas universitárias, transportes e tal. E para eles ficaria muito difícil fazer uma formação, né, psicanalítica, paralelo à graduação. E aí eu pensei, poxa, fiquei até sem graça, né? Porque eu tinha ali um certo privilégio, morava naquela cidade, então não tinha custos ali com aluguel, morava com meus pais na época que eu fiz minha formação psicanalítica, bons anos atrás, que foi o momento que eu fui nesse congresso, eu ainda era estudante universitário, então teve uma série de situações ali que me permitiram fazer a formação psicanalítica e que não era possível para aqueles alunos ali da psicologia que estavam assistindo. Também percebi naquele momento ali, conversando com aqueles estudantes, o quão elitizado era a formação psicanalítica, né? O quão você precisava ser privilegiado para poder acessar uma formação. E de certa forma eu diria que até é ainda um tanto elitizado, né? Mas isso está mudando. Hoje tem muitas oportunidades de bons cursos e de forma acessível. Mas o que normalmente envolve a formação psicanalítica? Envolve um investimento não só com o curso em si, mas também com o processo de análise pessoal, com o processo de supervisão. Muitas vezes, se você não mora na cidade da instituição de formação, envolve custos de deslocamento, custos de hotelaria, custos de alimentação, enfim, envolve uma série de custos aí que faz com que realmente fique algo quase que impossível para um estudante de graduação poder fazer uma formação psicanalítica, né? Então, até esse momento, até poucos anos atrás, grande parte dos estudantes de formação psicanalítica eram pessoas que já estavam aí no mercado de trabalho,
né, pessoas que já tinham uma condição financeira, e hoje a realidade mudou bastante. Dali um tempo desse congresso, eu me encontrei com o professor Luiz Henrique, que é o diretor do Instituto Távola, onde eu fiz a minha formação, e conversando com ele eu falei, poxa professor, não teria como fazer uma formação mais acessível, né? Tem tantas pessoas interessadas na psicanálise, que gostariam de trabalhar com o ofício psicanalítico e não têm acesso, né? E ficamos ali pensando, amadurecendo essa ideia, obviamente, não só nesse encontro, nesse bate-papo, mas ao longo de muito tempo, assim, muitos encontros foram necessários para a gente amadurecer a ideia e chegar na proposta atual da formação psicanalítica à distância, né? Então, os alunos que realizam hoje a formação online, eles têm uma formação de qualidade tanto quanto a presencial, os mesmos professores, o mesmo conteúdo, a mesma certificação, os mesmos processos e etapas formativas, as mesmas avaliações, tudo igual, né? Só que EAD. E o fato de ser EAD faz com que se facilite muito vários processos da formação, o que faz com que a formação também tenha um custo menor, né, para a instituição e, consequentemente, um valor menor de investimento para aqueles que querem estudar psicanálise, né, um valor bem menor, bem mais acessível. Então, essa é um pouco a historinha de como que esse curso foi produzido, obviamente com muito carinho, com muito esmero, com muita dedicação, né, não só do professor Luiz Henrique, minha, mas de todo o corpo docente, que são todos, né, parceiros aqui nesse processo formativo. Bom, aqui é importante deixar claro que existe um certo padrão na formação psicanalítica, um percurso formativo, e esse percurso envolve um tripé. E esse tripé, quem trouxe ele para a psicanálise foi o próprio criador da psicanálise, foi Freud, certo? Logo quando ele estava desenvolvendo o processo formativo da psicanálise. E as grandes instituições no mundo, no Brasil, utilizam desse tripé. E esse tripé ele precisa ter uma certa solidez, ele precisa ser robusto, né? Então você precisa, ao analisar uma formação psicanalítica, analisar de que forma que é trabalhado esse tripé, certo? Então, da nossa instituição aqui, o tripé tanto da formação presencial quanto da formação EAD é exatamente o mesmo, tem as mesmas exigências, as mesmas atividades, e que eu vou explicar aqui em detalhe. Bom, o primeiro tripé da formação é chamado de seminários teóricos ou curso propriamente dito. O que significa? Significa que nesse momento, nesse primeiro pilar, né, da formação, esse primeiro pilar do tripé, o estudante vai ter acesso a conteúdos de leitura, a aulas, a encontros com professores, oportunidades de debate, de tirar dúvidas. São sequências de conteúdos que são oferecidas para o estudante, para que o estudante possa ter todo um embasamento teórico, conceitual e também metodológico, que prepare ele, deixe ele apto para iniciar as atividades práticas, certo? Então, esse é o primeiro pilar, que é todo o ensino, todas as questões teórico-conceituais da psicanálise. Perfeito? O segundo pilar é o pilar da análise pessoal. Como é que funciona? Nada mais é do que o estudante da psicanálise passar por um processo terapêutico, né, por um processo analítico. Ou seja, é necessário que o estudante faça uma análise com um psicanalista já formado, porque ele não pode, no futuro, conduzir os seus analisandos, os seus pacientes, para lugares onde ele ainda não foi em si mesmo, certo? Então, aí reside a importância desse pilar, que é o pilar da análise pessoal, também conhecido como análise de formação. Perfeito? O terceiro pilar é o do atendimento supervisionado, também conhecido em algumas instituições como estágio supervisionado. Então, esses termos eles variam um pouco. Algumas instituições chamam de atendimento supervisionado e outras de estágio supervisionado. Nada mais é do que o início do ofício clínico do estudante, ainda em formação, quando ele começa a atender os seus próprios analisandos, só que sob a supervisão de um psicanalista já formado. Então vamos supor que você atenda 2, 3 analisandos ao longo da semana e aí faz um encontro com o seu psicanalista supervisor para discutir com ele os seus casos de atendimento.
certo? Então, esses 3 pilares compõem o tripé clássico da formação psicanalítica que grande parte das instituições, as maiores instituições do país e do mundo, utilizam no processo formativo da psicanálise. As atividades práticas de análise pessoal e supervisão, elas podem ser realizadas com um psicanalista da sua escolha, certo? Então você pode buscar um psicanalista da sua confiança, da sua preferência, que seja externo da nossa instituição, ou, caso prefira, pode ser um psicanalista, tanto para sua análise pessoal quanto para sua supervisão, que seja da nossa instituição, ou seja, credenciado aqui. Caso opte por um psicanalista que seja credenciado aqui na nossa instituição, esses nossos psicanalistas fazem valores de sessão, tanto de análise pessoal quanto de supervisão, abaixo do mercado, valores facilitados para os nossos estudantes. Tá? Mas isso fica ao seu critério, você não precisa realizar essas etapas com os nossos psicanalistas credenciados. Pode ser algum da sua cidade, da sua região. Certo? Os nossos psicanalistas realizam atendimentos e também supervisões à distância, ou seja, por via online. Perfeito? O que é importante também trazer aqui, que existem os grupos de supervisão. Então, tem estudantes que não querem realizar uma supervisão individualmente, né? Então, eles acabam optando por fazer um processo de supervisão coletivo, onde outros estudantes compartilham casos também com um psicanalista já formado ou com um professor, né, onde isso é feito de forma coletiva. Esses encontros coletivos possuem um valor que é uma mensalidade em torno de R$80, e os estudantes podem fazer 4 encontros com o seu grupo de supervisão de aproximadamente 1 hora, 1h30 de duração. Né? Mas isso fica a seu critério. Tem estudantes que preferem fazer individualmente com o psicanalista e outros coletivamente. Tá? O que é importante aqui, essas atividades práticas de análise pessoal e supervisão, elas ocorrem tanto no presencial quanto no EAD, e a exigência é que você cumpra 100 horas dessas atividades. Ou seja, 100 horas de análise pessoal e 100 horas de atendimento supervisionado. Ah, mas eu já faço análise há muito tempo, eu poderia validar essas horas? Pode validar essas horas. Nós temos estudantes que acumulam muito mais de 100 horas de análise pessoal. Né? Nós exigimos um mínimo de 100 horas, mas você obviamente pode acumular mais de 100 horas, ou trazer já horas que você já acumulou em outro momento aí, devidamente declaradas e assinadas pelo seu psicanalista. Perfeito? Agora, se você vai iniciar o processo de supervisão e você também quer fazer mais do que 100 horas de supervisão, é um problema? Problema nenhum. Nós exigimos um mínimo de 100 horas, mas obviamente alguns estudantes acabam não sentindo confiança de ficarem sozinhos, digamos assim, na clínica psicanalítica após 100 horas, né? Então querem cumprir 130, 150 horas. Alguns estudantes concluem a formação e querem permanecer com o supervisor, porque acham que é produtivo, que faz bem para eles e para o processo de atendimento deles ter um supervisor. Então isso fica a critério do estudante. Nós exigimos um mínimo de 100 horas. Perfeito? Esse tripé formativo, que envolve essas atividades práticas mais a atividade teórica, é fundamental para a sua formação. Então você precisa ter ali todo um conteúdo teórico robusto e uma experiência prática para poder trabalhar com a clínica, né? Inclusive para ter confiança e tranquilidade, e uma certa tranquilidade para trabalhar com a clínica. Se você vai para a atividade clínica sem um mínimo de experiência, você pode ter sérios problemas e desconfortos quando você iniciar o seu atendimento. Então, nós sabemos que existem instituições que exigem todo um processo formativo facilitado, em pouco tempo, rapidamente você tem a sua carteirinha de psicanalista, o seu certificado. Nós sabemos que existem esses processos facilitados. No entanto, isso acaba gerando mais problemas do que efetivamente solução para quem busca uma formação psicanalítica. Porque o estudante que não tem uma prática robusta ou um contato teórico direto com os principais textos e autores da psicanálise
vai se sentir desamparado no momento que começar a atuar com a clínica, certo? Então, não basta ter o título de psicanalista, né? Você tem que ter uma formação, um percurso formativo sólido e de excelência. Como dizem por aí, não existe mágica, né? Existe empenho, trabalho, envolvimento, dedicação para se construir algo sólido. A instituição de formação deve dar condições para facilitar o aprendizado e o processo formativo do estudante, mas não encurtando, mas não tirando avaliações, não tirando atividades práticas, não dessa forma, né? Mas sim recheando o estudante, amparando o estudante com vários elementos, atividades, ferramentas para complementar, melhorar, reforçar esse processo formativo. Vou dar um exemplo aqui para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Imagine só, você vai subir o Everest. Se você tiver apenas uma aula teórica numa sala fechada de como subir o Everest, o que é necessário, como faz, qual é o caminho, o que você deve levar, né? Dificilmente você vai sair vivo, né? Porque se você não tiver pelo menos um acúmulo prático de escaladas, de caminhadas, de montanhismo, né? Uma experiência, uma vivência, você tem grandes chances de não sair vivo ao subir ou tentar subir o Everest, certo? Então, além de todo o conteúdo teórico, além de toda a aula ali que você vai ter para subir o Everest, o que levar, como subir, como fazer e tal, você precisa ter uma certa experiência, já uma certa vivência em outras trilhas, em outras montanhas menores, enfim, para chegar até o Everest. Né? Você tem maiores chances de se dar bem nessa jornada. Agora, muitas vezes, isso não é o suficiente. Ou seja, você já tem experiência em outras montanhas, você já tem todo um conhecimento teórico, mas você chega para subir sozinho o Everest, você se perde lá, naquela imensidão de gelo, de tempestade, enfim, você não consegue saber exatamente qual que é o caminho, né? Você não consegue saber exatamente quais são as nuances, os perigos, digamos assim, as variáveis que podem aparecer ali para você. Então, se é a primeira vez ou as primeiras vezes que você está subindo o Everest, é importante ter um guia, né? E esse guia conduzindo você com mais o conhecimento que você tem, mais a experiência que você já teve em outras montanhas, aumenta ainda mais sua chance de sucesso, certo? Da mesma forma que subir o Everest, que subir uma montanha difícil, com alto grau de dificuldade, a sua formação psicanalítica precisa te preparar para o ofício clínico. Da mesma maneira, você precisa ter a aula na salinha, né, para aprender sobre a montanha e tal, aprender sobre a psicanálise. Você precisa passar pela experiência de subir montanhas, de escalar montanhas, de fazer trilhas em outras montanhas, né, antes de ir para a principal, que seria nada mais do que a análise pessoal de formação, e você precisa de ter um guia na primeira ou nas primeiras vezes que você for subir a montanha, trilhar essa jornada, que nada mais é do que o supervisor, vai guiar você no início do ofício psicanalítico. Então, a gente pode ter esse exemplo da subida para o Everest como um exemplo perfeito que encaixa na questão da formação psicanalítica. Eu diria que na formação de qualquer ofício, de qualquer profissão. Então é muito importante você ter todos esses elementos sólidos na sua formação que aumentam a chance de sucesso, certo? Aumenta a chance de você ter analisandos, porque conforme você vai tendo bons resultados, seus próprios analisandos vão indicando você para colegas, amigos e assim por diante, vai aumentando seu leque de atendimento, sua agenda e assim por diante. Bom, dito isso, agora eu vou te apresentar, vou levar você por uma breve jornada dentro do nosso campus virtual para você conhecer um pouco como é que o nosso curso está organizado. Perfeito? Vamos lá. Antes de entrarmos no campus virtual propriamente dito, vamos ver um pouquinho o que você vai encontrar lá. Você vai encontrar os conteúdos de seminários sobre bibliografia, que nada mais são do que encontros ao vivo com professores, onde são
apresentadas bibliografias da psicanálise, conteúdos, né, dessa bibliografia, e depois aberto para debate, questões, junto com os estudantes. Também vai encontrar os seminários temáticos ao vivo, que são seminários sobre temas candentes da psicanálise, que assim como o seminário sobre bibliografia, depois da exposição do professor, é aberto para o debate e questões junto aos estudantes. Você também vai encontrar encontros específicos para dúvidas, onde o professor vai estar à disposição para conversar, debater questões sobre demandas dos estudantes ali presentes na transmissão. E, por fim, os estudos clínicos, que são encontros com professores onde são debatidas questões clínicas, né, específicas sobre a clínica psicanalítica. Essas 4 atividades aqui são ao vivo, tá? E ocorrem dentro do campus virtual e depois de transmitidas ficam permanentemente disponíveis também na plataforma para que os estudantes possam ver e rever quantas vezes quiser. Além dessas atividades, você vai encontrar também videoaulas, que nada mais é do que o curso completo. Então, o curso propriamente dito, seminário por seminário, teórico, já previamente gravado, está estruturado aqui nessas videoaulas. Todas essas outras atividades ao vivo, elas são complementares, tá? Elas, digamos assim, elas dão um plus no curso, né? Elas aumentam as oportunidades ali de interação entre professores e estudantes, mas todo o conteúdo da formação já está aqui lastreado e organizado nas videoaulas. Você vai entender isso melhor ali na hora que eu mostrar o campus virtual. Existe uma biblioteca digital também organizada para que você possa baixar os textos, fazer as leituras antes das aulas ou depois das aulas, enfim. Isso varia um pouco de estudante para estudante, se prefere fazer antes a leitura e depois a videoaula, ou primeiro a videoaula e depois a leitura. O que importa é que esses textos estão ali dentro também do campus virtual. Temos uma comunidade, na verdade, comunidades dos alunos, né, que são espaços onde os estudantes podem interagir, trocar documentos, trocar links, trocar informações, trocar, enfim, conteúdos relacionados à psicanálise. É um grupo, são comunidades, né, na verdade, muito ativas, os estudantes interagem bastante e dentro delas debatem temas da psicanálise, compartilham arquivos, então é muito enriquecedor esse espaço para a formação. Existem as supervisões coletivas, então um espaço ali dentro da plataforma onde você, caso tenha interesse em participar de supervisões coletivas, pode fazer sua inscrição em algum grupo de supervisão coletiva. Caso não queira, você pode fazer individualmente a supervisão com o supervisor da sua escolha, tá? Só estou trazendo aqui que existe essa possibilidade. E o acesso às clínicas, né? Então, o Instituto Távola tem diversas clínicas, tem uma clínica específica para estudante, para aqueles estudantes que querem acessar psicanalistas do Távola para análise pessoal e supervisão com psicanalistas credenciados no Távola. Você não é obrigado a fazer esse tipo de atividade com psicanalistas aqui da nossa instituição, pode fazer com psicanalistas externos da sua preferência, mas de qualquer forma tem essa possibilidade. E também o acesso à clínica social, que é uma clínica composta por estudantes que já estão iniciando os atendimentos. E aí eu vou explicar melhor sobre ela um pouco mais à frente, certo? Tudo isso daqui está dentro do seu campus virtual, tá? Então, quando você faz a matrícula, imediatamente já tem acesso a essas atividades, a esses elementos aqui, e a partir do segundo mês do curso, acesso ao bônus, que é a plataforma EducaPsi, que eu vou apresentar ela também um pouco mais à frente com mais detalhe. Então, vamos ao campus virtual propriamente dito. Depois que você insere seus dados de login e senha, você entra no campus virtual. Aqui dentro, ao clicar aqui no canto esquerdo superior, você vai ver essa parte de sessões. E nela, você vai perceber que o curso está dividido em 3 sessões. O que são essas sessões? Essa primeira sessão de atividades ao vivo é onde ocorre todas aquelas atividades ao vivo que eu mencionei anteriormente. Já já vamos entrar para vê-la melhor.
Essa daqui de Introdução à Psicanálise é um mini curso bônus que nós oferecemos, principalmente para aqueles estudantes que estão tendo contato pela primeira vez com a psicanálise, que nada mais são do que vídeos curtos, dinâmicos, rápidos, que introduzem questões históricas, conceituais, teóricas, culturais da psicanálise. Então, se você não tem acúmulo nenhum na área, nunca teve um estudo prévio da psicanálise, nós indicamos que inicie por aqui, por esse curso de Introdução à Psicanálise. Agora, se você já tem uma leitura, se já tem um acúmulo, quer ir direto para os textos mais densos, enfim, para as aulas mais densas do curso propriamente dito, aí basta acessar aqui essa seção de seminários teóricos. E nós vamos começar apresentando essa seção, que é onde está os seminários, tanto sobre a obra de Freud, Lacan, Winnicott, Melanie Klein, Reich, todos os psicanalistas abordados aqui no curso, mais aulas complementares. Quando você clica então na seção, você abre aqui o que você vai encontrar, né, em termos de conteúdo. Você vai encontrar as obras, vários seminários, né, sobre as obras de Freud, desde 1894 a 1940, seminários sobre a obra de Lacan, Melanie Klein, Winnicott, Reich, e sobre psicanálise e literatura. Aqui, nessa parte direita aqui do campus virtual, você vai encontrar todos os módulos do curso. Então, existe um primeiro módulo de apresentação, depois o módulo 1, 2, 3, 4, 5, até o módulo 7, Freud, porque Freud possui uma vasta bibliografia que embasa a psicanálise, então, naturalmente, você tem aí mais conteúdo sobre Freud do que sobre os demais autores. E depois um módulo inteiro sobre Lacan, sobre Melanie Klein, sobre Winnicott, Reich, e depois, por fim, um módulo sobre psicanálise e literatura. Tá? Vamos começar aqui por esse módulo de apresentação do curso. Você vai ter uma aula onde o curso é apresentado em detalhes aqui, depois uma outra aula onde tem uma apresentação sobre o curso de Introdução à Psicanálise, para aqueles que querem começar do básico mesmo, como que é o nosso processo de avaliação, como que é o trabalho de conclusão de curso, como que é o processo de cadastramento de analista e supervisor, no caso de analistas e supervisores externos à nossa instituição, como que é o processo de declaração de conclusão de análise pessoal ou de supervisão, como que os alunos iniciam o atendimento supervisionado. Aqui você vai encontrar também a lista de psicanalistas credenciados no Távola, o fórum, né, os espaços ali de grupo dos estudantes, a clínica social, a plataforma EducaPsi, que você vai ter acesso a partir do segundo mês, os grupos de supervisão, grupos de WhatsApp, Telegram, enfim. Toda essa parte aqui de introdução, quando você clica, abre aqui, né, o espaço com o vídeo, conteúdos informativos e aqui embaixo um documento para download, certo? Então, essa mesma dinâmica em todos os módulos. Vamos clicar aqui nesse módulo de Freud. Importante, sempre quando você inicia o módulo, você tem aqui um tópico de biblioteca, né, onde estão reunidos aqui bibliografia que são abordadas nesse autor, ao longo dos módulos desse autor. Então, tanto aqui em Freud, nesse primeiro módulo de Freud, quanto aqui no primeiro módulo de Lacan, quanto aqui no primeiro módulo de Melanie Klein, e em todos os demais autores você vai encontrar aí essa biblioteca para você acessar e baixar esses materiais. Mas ao entrar, né, na aula propriamente dita, você vai encontrar o vídeo da aula. Os vídeos variam de 15 minutos a 50 minutos, depende muito do conteúdo da aula, e abaixo dela você vai encontrar aqui o material que o professor utiliza na aula para download. Todas as aulas elas estão divididas em conteúdo, arquivos, anotações, que é um espaço onde você pode fazer o seu resumo, suas anotações sobre aquela aula, e aqui por fim, comentários, que é um espaço onde você pode comentar, trazer questões. Nossa equipe recebe esses comentários e questões e encaminha para os professores para que eles possam lhe dar um retorno.
Para que as aulas não fiquem muito compridas, você vai perceber que várias aulas são divididas em parte 1, parte 2. Aqui no caso, ó, parte 1, parte 2, parte 3. Então, como são conteúdos de uma bibliografia extensa e densa, a gente acaba dividindo em várias aulas para não ficar muito cansativo. Então, todas essas aulas aqui são aulas do primeiro módulo, tá? Aí quando você clica novamente aqui no primeiro módulo, ele fecha, você abre a do segundo e assim por diante, tá? Você vai abrindo cada módulo e tendo acesso a cada aula. Quando você conclui uma aula, um exemplo, eu concluí essa aula aqui. Eu venho aqui e marco ela como concluída. Na hora que ela, automaticamente, né, depois que você clica, você é redirecionado para a próxima aula. Então eu já fui aqui para a parte 2 da aula e essa apareceu marcada aqui como concluída. Vamos supor que eu terminei de ver essa aula, mas eu quero rever ela, não quero deixar ela marcada como concluída. É só vir aqui e desmarcar. E quando você clica aqui, some a parte dos módulos e fica só a sua área de aula propriamente dita. Perfeito? Bom, dessa forma está organizado o curso. Aqui são as sessões. Se você clica aqui, aparecem as sessões também aqui com as imagenzinhas. Vamos agora para a sessão de introdução à psicanálise, só para você ter uma ideia de como que ela está organizada. Ela está organizada em alguns módulos: história da psicanálise, tópicos teóricos e conceituais, a psique humana, a clínica psicanalítica, psicanálise e cultura. Cada um desses módulos aqui você vai encontrar aqui do lado. Ao clicar, você tem várias videoaulas sobre diversos temas relacionados ao módulo. Então, no caso aqui, a história da psicanálise, então você tem várias aulas sobre como a psicanálise foi se constituindo e chegou até os momentos de hoje, né? Tópicos teóricos, então fala sobre sofrimento, sobre a segunda tópica, neurose, estrutura, enfim, vários temas aí teóricos, complexo de Édipo, né? Então são questões introdutórias. Depois um outro módulo sobre psique humana, enfim, são cerca aqui de 120 vídeos introdutórios, tá? Nessa sessão de introdução à psicanálise. Na outra sessão, que é a sessão das atividades ao vivo, então você vai ter ao longo dos 4 anos, independente de você concluir sua formação antes de 4 anos ou levar os 4 anos para concluir, você vai ter 15 horas de atividade ao vivo durante todos os meses letivos, tá? Então, as atividades ao vivo elas são divididas, como já mencionado, né, em seminários teóricos sobre bibliografia, seminários teóricos temáticos, encontros quinzenais online que são para dúvidas e discussões clínicas online. E aqui abaixo sempre o calendário, já com horários, dias de todas as atividades, mês a mês, ao longo de todo o ano. Tá? Então isso, quando começa o ano, pouco antes de começar o ano, já é divulgado esses horários. E também, ao fim de todas essas páginas aqui de apresentação, você vai encontrar canais aqui para acesso à nossa equipe, tá? Tanto por e-mail, WhatsApp, formulário, enfim, tudo aqui. Então você tem aqui uns espaços de apresentações do que são essas atividades ao vivo, aqui são as transmissões que sempre estão ocorrendo naquele momento, aqui são algumas atividades extras que às vezes aparecem por aqui, como palestras ou cursos para quem tiver interesse em participar, mini cursos, enfim. Elas ficam aqui em atividades extras. E o mesmo processo, seminários teóricos sobre bibliografia. Ao clicar aqui, você vê os temas das aulas. Depois que elas são transmitidas ao vivo, elas vêm para aqui. Então, além das aulas que ocorrem realmente ao vivo, existe um arquivo de aulas ao vivo que já ocorreram em que você tem acesso, tá? Seminários temáticos e assim por diante, né? Organizados sempre em módulos e tópicos de aula. Então, esse é o nosso campus virtual, onde você vai encontrar aqui todas as atividades da sua formação em termos de curso, teoria, né? Em termos de formação teórica. Perfeito?
Agora que você tem uma noção de como que é esse percurso formativo, todas essas atividades que foram apresentadas, se você for fazer uma formação presencial, uma formação que envolva todas essas atividades, hoje no Brasil você não vai gastar menos do que R$25 mil ao longo de todo o seu percurso formativo. Isso sem contar hospedagem, sem contar alimentação, transporte, levando em conta que essas instituições de formação presencial estão normalmente em regiões metropolitanas e capitais. Ou seja, a maioria das cidades do país não possuem escolas de psicanálise. Então, você tem que contar aí, se você não mora em capital, numa região que tenha a formação psicanalítica, você tem que contar com deslocamento, muitas vezes hotelaria, o que aumenta ainda mais esse custo, certo? Então, obviamente tem instituições que cobram muito mais do que 25 mil o processo todo de formação. Já a nossa formação EAD, nossa formação online, ela é exatamente igual à nossa formação presencial. Mesmo conteúdo, mesmo corpo docente, mesmo processo de avaliação, as mesmas etapas formativas, exigências, mesma certificação, tudo igual. Só que por ser EAD, você tira uma grande carga de custos da instituição, o que permite que a instituição faça uma formação mais acessível. Dessa forma, a nossa formação EAD possui um valor que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 310,83, ou seja, bem mais acessível do que uma formação presencial. E caso opte pelo pagamento à vista, ficará em R$ 3.170,50, ou seja, você tem 15% de desconto. E saiba que esse investimento vai retornar rapidamente para você. Eu diria que até, no caso de alguns estudantes, antes de concluir a formação. Nossa, mas como assim antes de concluir a formação? Lembre-se que durante a formação você vai precisar cumprir com o estágio supervisionado, ou também conhecido como os atendimentos supervisionados, que nada mais é do que o início do seu ofício psicanalítico, ainda como estudante. E esse início do ofício será cobrado as sessões que você vai atender. Ou seja, você vai receber para atender seus analisandos ainda sob formação e, obviamente, com a supervisão de um psicanalista já formado. Então, é importante destacar que você sai da formação obrigatoriamente já com uma carga de atendimento. E muitos estudantes já saem da formação com um leque de analisandos que preenchem boa parte da agenda de atendimentos. E para esse momento prático, nossa instituição dá todo o amparo para você. Nós temos uma clínica social que o estudante, ou seja, você pode participar, ela é exclusiva para estudantes, onde os estudantes recebem analisandos que são encaminhados pela clínica do próprio Instituto Távola. Ou seja, existe uma clínica social onde analistas em formação realizam atendimentos para pessoas interessadas em análise pessoal a um valor facilitado, um valor social, certo? Então, não é obrigatória a participação na clínica social, alguns estudantes acabam optando por fazer esses atendimentos num espaço próprio, numa sala que alugou, num consultório que tem uma parceria na sua cidade, numa clínica, enfim, isso fica a critério do estudante, ou seja, a seu critério. Mas caso queira, existe esse amparo institucional, que é o da clínica social, que recebe os nossos estudantes e encaminha analisandos para eles. Perfeito? Para iniciar essa fase aí, esse processo de atendimento supervisionado. E além disso, após concluir a sua formação, você já é analista credenciado do Távola automaticamente. Ou seja, você já ingressa automaticamente na clínica Távola. A não ser que não queira participar da clínica Távola, não há problema algum. Você pode se vincular a qualquer outra instituição, qualquer outra clínica, não há problema.
né? Mas quando você conclui a formação, já automaticamente, sem qualquer taxa de adesão, sem qualquer custo adicional, sem qualquer custo de filiação, você já integra a Clínica Távola. Agora, uma questão que muitos nos trazem sobre a formação. Quanto tempo eu preciso para me tornar um psicanalista? Muito bem, isso varia muito, né? Nós temos um programa de formação que possibilita um tempo mínimo de 1 ano e um tempo máximo de 4 anos, sem prorrogação, né? Ou seja, se você decidir porventura trancar o estudo em algum momento, você tem direito a mais 1 ano de prorrogação, né? Eu queria para 5 anos, mas vamos falar, são 4 anos que você teria, digamos assim, corridos para a formação, prazo limite, e o prazo mínimo de 1 ano. Ah, mas como que funciona? Porque 1 ano e 4 anos é muita diferença. Sim, isso depende da velocidade do estudante e do acúmulo que o estudante tem previamente ao curso. Um exemplo, aqueles estudantes que já são da psicologia, já são da psiquiatria, já são médicos, já têm um estudo avançado na psicanálise, esses estudantes conseguem concluir em 1 ano. Muitas vezes porque eles já entram na formação com uma carga de experiência clínica também, certo? Então, esses estudantes têm mais facilidade de concluir a formação em 1 ano. Ah, mas eu não sou médico, não sou psicólogo, não tenho nenhum envolvimento com a psicanálise até esse momento e gostaria de me formar em 1 ano. É possível? É, mas vai envolver muito estudo e muita dedicação, inclusive para as atividades práticas, certo? A média de formação dos nossos alunos tem sido de 2 a 2 anos e meio. Tá? Se você quiser se formar sem pressa nenhuma, cumprir primeiramente toda a parte teórica, depois iniciar com toda a calma a parte de análise pessoal, depois de atendimento supervisionado, você pode cumprir todo esse processo em até 4 anos. E mesmo que você se forme num prazo inferior a 4 anos, ou seja, 1 ano, 2, 3, você vai continuar com acesso a todo o material e conteúdo do curso por 4 anos. Certo? Então, mesmo que você conclua a formação antes do prazo limite, você vai permanecer com acesso a todo o material do curso. Ok? Outra questão comum. Ah, vocês são vinculados a alguma associação de psicanálise, vocês são vinculados a algum conselho de psicanálise e tal. Já vou deixar bem claro aqui. Nossa instituição não é vinculada a nenhuma associação, a nenhum conselho de psicanálise e não incentivamos que nossos alunos e nenhum outro estudante ou psicanalista se vincule a associações e outras instituições que se dizem conselho ou regulamentadoras da psicanálise, por um motivo muito simples. Não existe uma entidade que regulamenta a atividade profissional psicanalítica no Brasil. No Brasil e em muitos países do mundo, a psicanálise é um ofício livre. Ou seja, tudo que você vê por aí, de associação psicanalítica, de conselho de psicanálise, são instituições privadas que não regulamentam a profissão. Muitas vezes, essas instituições cobram uma taxa para filiação, para anuidade, para receber a carteirinha, para fazer parte ali daquele grupo e não oferecem contrapartidas substanciais para o psicanalista. Então, por esse motivo, nós não incentivamos que os nossos estudantes se filiem a outras instituições, seja associações ou grupos. No entanto, caso o nosso estudante ou psicanalista aqui formado tenha interesse em se vincular a alguma instituição, se filiar a alguma instituição, fiquem à vontade. Nós só não temos essa prática de incentivar essa filiação porque não existe nenhuma instituição nesse sentido que regulamenta a atividade psicanalítica. E isso você pode procurar na lei, legalmente. Você pode inclusive verificar o Código Brasileiro de Ocupações. Procurar por psicanálise e ver como é que é o processo formativo. Vai estar lá descrito tudo certinho. Perfeito? Bom, então, se ficou ainda alguma dúvida, alguma questão, nossa equipe está à disposição para todo esclarecimento. Inclusive, se você quiser acessar o nosso campus virtual para conhecer
como é que está estruturado o curso, assistir algumas aulas, agende com a nossa equipe um acesso provisório. Assim você já conhece um pouco o curso antes de poder se matricular, né? Antes de iniciar o processo de matrícula. Ou seja, estamos à disposição para qualquer questão. Apresentado o curso, esclarecido essas dúvidas principais, eu venho agora falar de um bônus que nós oferecemos para os nossos alunos, que é assim: você se matricula no curso de formação psicanalítica e ganha dezenas de outros cursos na área de saúde mental. Ah, mas como assim dezenas de outros cursos? Sim, nós temos uma parceria com o EducaPsi. Se você não conhece, o EducaPsi é uma espécie de Netflix da saúde mental, que reúne diversos cursos da área de saúde mental e cursos inclusive de psicanálise, né? Mas não só da psicanálise, mas também de outras áreas. São mini cursos e todos certificados. O nosso aluno, ao se matricular no nosso curso, a partir do segundo mês, tem acesso integral ao EducaPsi por um ano, né? Ou seja, você, além do curso de formação psicanalítica, ganha dezenas de outros cursos de saúde mental que complementam a sua formação. Perfeito? Pode acessar aí o EducaPsi, que eu tenho certeza que você vai ver aí um monte de coisa legal e que você vai receber tudo isso daí juntamente com a sua matrícula aqui no nosso curso. E por fim, a garantia da nossa formação. Depois que você faz a matrícula, você tem até 30 dias para assistir o curso, para ver as aulas, enfim, para curtir toda a estrutura ali da nossa formação, e caso ela não corresponda ao que você deseja, né, caso ela não corresponda às suas expectativas, basta solicitar o cancelamento e a devolução do seu valor, que nós vamos fazer a devolução do valor total investido. Certo? Então, por lei, nós devemos fazer essa devolução com um prazo de até 7 dias, mas a nossa garantia é de até 30, ou seja, tempo mais do que suficiente para o estudante, para você acessar o campus virtual, assistir aula, ver como é que funciona o curso, e caso não seja o que você espera, o que você deseja, o que você quer, não tem problema nenhum, não precisa justificar, basta solicitar o cancelamento e nós cancelamos e devolvemos o valor todo investido. E se você tem interesse em fazer parte dessa turma maravilhosa, né, de trabalhar com esse ofício, de viver da psicanálise, essa experiência incrível e que está aí há tanto tempo, né, uma das psicoterapias mais antigas e ao mesmo tempo uma das mais amplamente utilizadas no mundo todo, basta você clicar aqui, fazer sua matrícula e imediatamente você, confirmando a matrícula, já vai receber os seus dados de acesso, o seu acesso é imediatamente depois que você faz a matrícula, você recebe o seu acesso, você vai entrar no campus virtual, lá já tem o calendário das atividades ao vivo, lá já tem as aulas disponíveis em vídeo, material para download, né, para leitura, para estudo, basta clicar, iniciar o seu processo aqui com a gente, vai ser um prazer ver você no nosso campus virtual e nos encontros online. Um grande abraço.